Olá, amigos. Hoje é sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. Eu quero começar pedindo desculpas pela relação de vídeos que eu mandei inicialmente, porque eu quis aproveitar alguns vídeos já gravados. Tanto é que vocês vão ver um background diferente. Esse aqui que eu estou utilizando já é dessa versão nova. Outros são aulas que já estavam gravadas, mas estão valendo do mesmo jeito. Eu só criei aulas novas, né? Então, aqui nessa relação, vocês já estão recebendo isso. Então, eu vou passar para vocês, no dia de hoje, a relação de todas as 28 aulas, são 28 aulas que eu vou descrever agora para vocês, é, e que vocês poderão ter acesso à vontade aí. Bem, tem a primeira aula, que é aquela que vocês conhecem, né? Como tudo começou. Aula número 2, eu falo sobre o inconsciente emocional. Aula número 3, o mundo espiritual. Não é abrangente, simplesmente aquilo que a gente trabalha dentro da colônia de esperança, umbral, alguma coisa assim. Aula número 4 é elementais da natureza. Não falo também sobre todos, porque são muitos. A gente fala sobre aqueles que a gente utiliza, né? E quando utiliza, vocês vão aprender isso. Aula número 5, falamos sobre a glândula pineal, que é a nossa antena psiquismo, que nos liga com o mundo espiritual. Número 6, eu chamei de Conhecendo as Ferramentas. Ali a gente fala um pouco sobre os comandos que a gente passa para fazer esse trabalho. A número 7, eu falo sobre o complexo humano. Nós não somos só corpo. Falo sobre as diversas camadas e as funções de cada uma delas. A número 8, a gente vai falar sobre cores, energias e vibrações. A gente já começa a falar da terapia. Número 9, a gente fala sobre médicos e almas. Número 10, origem das dores. A gente vai falar como é que elas surgem. Número 11, nossas divindades são ETs. Isso aí vai causar, para aqueles que não estão muito afeitos a esse assunto, vão achar que é alguma coisa de maluco, mas não são. Eu mesmo já tive em desdobramento em colônia, eu acho que deve ter sido alguma colônia mais elevada, provavelmente nem fui com o meu perispírito, para ver um caso de a recomposição de um perispírito, de alguém que tinha sido queimado numa fogueira, perde o perispírito. Então, lá, depois a gente fala sobre isso, né, durante a aula, né? Depois a gente fala na aula número 12 sobre vampirização energética. Olha, tem muita matéria sobre vampirização energética na internet. Aqui eu falo o que nos interessa, mas lá tem uma abrangência muito maior, vocês podem pesquisar. Aula número 13, degredo espiritual na transição planetária. Essa aula é importante para que vocês saibam que as pessoas ficam pensando, eu estou vivendo na colônia, papai e mamãe estão na colônia, não vai ser degradado. Vamos entender como é que isso está funcionando, tá? Depois eu vou falar sobre um tema bem interessante, que é sexo e homossexualidade. Essa visão nossa sobre o tema, inclusive orientado pelos benfeitores. O 15, vamos falar sobre ovoides, uma condição... Existem ovoides elevados, né? A criatura vai se elevando, elevando, ela prescinde dos braços e das pernas. Ela consegue fazer tudo só com o pensamento. São elevadíssimos. E tem aquela condição negativa, que é causada pelo ódio, pelo vício, a pessoa vai, o espírito acaba ficando numa condição muito difícil e para recuperar é bem doloroso. É a aula número 16, neuropeptídeos. A gente vai ver o poder do nosso pensamento para o bem ou para o mal. A número 17, funções telepáticas e de reprogramação do DNA humano. É uma pesquisa maravilhosa de uns cientistas biomoleculares russos. Eu vi essa matéria em 2013. Quer dizer, tem 10 anos, né? Um pouco mais de 10 anos. E depois vem formas de pensamento, que nós aí já é um tema que eu busquei nas pesquisas de André Luiz, Chico Xavier. Depois disso, a gente vai falar sobre, na 19, depressão, 20, transtorno de personalidade borderline, é uma relação de transtornos mentais.
Depois, 21, transtorno bipolar, 22, esquizofrenia e 23, transtorno de ansiedade generalizado. Eu estou utilizando esses nomes porque o paciente vai chegar em vocês dizendo que tem. E cada um deles tem um modo de se manifestação. Isso é importante para poder ajudar a gente a fazer o trabalho certo. Depois a gente vai falar sobre, na aula 24, sobre erros médicos. Isso é sério, é importante ver isso. Aula 25, regressão a vidas passadas, como é que a gente vai fazer. 26, doenças autoimunes. 27, gravidez no mundo espiritual. Vocês vão ficar... Eu sei que muita gente vai querer correr para essa aula logo, né? Para saber como é que isso funciona. É bem sério. Gravidez no mundo espiritual. E a 28, programação reencarnatória. A gente fala assim, não profundamente, mas apenas superficialmente, de forma que a gente possa entender. A coisa é muito complexa lá em cima. Existem fatores, N fatores, para direcionar você para um lado ou para o outro. Tá bom? Então, eu estou mandando hoje para vocês, vocês estão recebendo. Eu devo mandar por e-mail e pelo WhatsApp, porque tem gente que não tem WhatsApp. Tá bom? E qualquer dúvida. E outra coisa, se ao assistirem essas aulas vocês identificarem alguma inconsistência, por favor, me avisem para que eu possa fazer a correção. Tá bom? Um abraço, uma boa aula, um bom fim de semana.